Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E sim, um investimento que eu tinha, um dos bancos quebrou. Na verdade era uma financeira, né? Eu tinha um título de renda fixa, uma letra de câmbio, e aí essa instituição financeira quebrou. E aí o que acontece com o meu dinheiro? O que eu faço? Nesse vídeo aqui de hoje, então, eu vou mostrar o passo a passo para você recorrer ao FGC. Né? Quando eu recebi essa notícia que a financeira ela se chama Da Casa, né? Eu tinha contratado lá uma letra de câmbio pré-fixada que me garantia mais ou menos 13% ao ano, ou seja, super bom, que durante algum tempo me trouxe esse retorno mesmo. Só que aí eu vi a notícia na imprensa mesmo dizendo que essa financeira quebrou. Né? Então, poxa, meu dinheiro estava lá. O que acontece? No primeiro momento você fica meio preocupado, né? Fala assim, nossa, quebrou, cadê meu dinheiro, né? Vai sumir. Mas aí eu lembrei, óbvio, que era um título de renda fixa, então ele tinha a proteção do FGC, então eu até fiquei meio feliz, né, de que isso aconteceu, porque aí eu consegui testar na prática se o FGC funciona mesmo. Então você que tem um título de renda fixa, você sempre teve essa dúvida, o que fazer se por acaso o banco quebrar, se o FGC é confiável mesmo ou não. Então nesse vídeo de hoje aqui eu vou mostrar meu exemplo na prática, vai ser um guia. Esse vídeo aqui você vai poder ver por muitos e muitos tempos para sempre saber o que fazer caso precise recorrer ao FGC, beleza? Então vamos lá. Bom, então no dia 13 de fevereiro de 2020, eu vi a informação que a financeira Da Casa teve decretada sua liquidação extrajudicial, ou seja, o banco quebrou. Né? Até acho legal a gente dizer que existem vários bancos no Brasil, acho que existem mais de 100 instituições financeiras, não só bancos, né, mas instituições financeiras como um todo, e normalmente elas quebram, tá? Uma ou outra quebra, pelo menos aí eu li outro dia que a gente tem mais ou menos uma média de uma por ano que quebra. Então quando a gente fala de CDBs, títulos de renda fixa, etc., é bom a gente ter a garantia do FGC, mas também saber qual que é a instituição que você investe para saber se você pode confiar ou não, né? Mas tudo bem, recebi essa informação, então na verdade olhei na internet e fiquei sabendo disso. Aí passou um tempo, quer dizer, naquele mesmo dia eu já entrei no site da corretora para ver o que estava acontecendo, tá? E aí foi legal que a corretora me acalmou mesmo, me tranquilizou, porque já tinha ali um textinho, um pop-up assim escrito sobre seus investimentos da casa, fique tranquilo, tá? Aí eu cliquei nesse item e abriu uma tela maior, né? Dizendo assim, nós verificamos que você tem investimentos em títulos de emissão da Casa Financeira. E o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial dessa instituição. Aí ele me diz, fica tranquilo, os seus investimentos estão registrados na B3 em seu nome e CPF. E você tem garantia do FGC. Muito bem, né? Então isso aí já me tranquilizou. Aí eu entrei ali dentro do descritivo da corretora, o valor estava lá, né? Então é importante dizer, né? Por exemplo, eu coloquei um valor, sei lá, fiquei 2 anos com esse investimento, então durante todo esse tempo foi rendendo. E o FGC me garante esse dinheiro, me dá de volta esse dinheiro com os juros, a rentabilidade do período também, tá? Não a rentabilidade acordada pro futuro, mas até a data da liquidação extrajudicial. Então, primeiro ponto aí eu já fiquei tranquilo. Aí, nesse exato momento, eu já entrei no site do FGC para ver o que estava acontecendo. Então, no site do FGC já tinha ali um banner muito grande escrito, ó, Da Casa Financeira, a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento está em liquidação extrajudicial. Então, cliquei ali para ver o que eu teria que fazer, né? Porque a gente sabe que o FGC protege o investidor, mas qual que é o passo a passo? Como que você faz? Nesse vídeo de hoje aqui você vai saber o exemplo na prática, porque eu fui lá e tive que fazer. Bom, então aqui, esse primeiro recado aqui que dentro do site do FGC eu vi, está dizendo para os credores aguardarem e acompanharem no site as orientações, tá? Então não é uma coisa imediata, demora alguns dias para fazer todo o ajuste lá. Aí ele fala quais são as garantias, né? Então depósito a prazo, poupança, letra de câmbio, CDBs, etc. Tá? Aí tinha esse e-mail aqui, né? credores.dacasa@fgc.org. Eu falei, vou mandar um e-mail para eles para ter mais informações, né? Então a gente pode ver que a própria instituição, o FGC, que criou esse e-mail, né? Não foi a financeira que quebrou, foi o FGC. Lembrando que o FGC ele é um conjunto de bancos mesmo, né? Os próprios bancos eles colocam um dinheiro mensal nesse fundo, né? Para que caso algum quebre possa ressarcir os investidores. Então dá uma confiança a mais no mercado como um todo. Muito bem, aí eu fui lá e mandei o e-mail para eles. Então nesse e-mail aqui também eles me tranquilizaram bastante, né, dizendo que a corretora ia enviar as informações, dizendo também que os pagamentos dependem do resultado do levantamento que será realizado pelo liquidante, tudo bem, então entendi que tinha que esperar um pouquinho. E aí ele diz que o fato gerador da garantia é a data em que o Banco Central decreta regime especial, né? Então a data
o dia 13 de fevereiro, o dinheiro até ali eu teria garantido de volta. Aí esperei um pouquinho mais de tempo então para que tudo desse certo, e aí eu recebi um e-mail da corretora no dia 20 de março dizendo que foi liberado então esse dinheiro. Então aqui ó, a primeira coisa que muita gente pergunta é quanto tempo, né, demora para ser ressarcido? Então nesse caso aqui foi aproximadamente um mês para que tudo fosse ajustado e o investidor pudesse ir atrás do seu dinheiro, tá bom? Mas é óbvio que isso varia de tempos em tempos, depende das instituições que estão envolvidas. Bom, e aí nesse e-mail então ele disse que no período dia 24/3 a 22/7 poderia resgatar o meu dinheiro. E como que faz então? Eu precisaria ir numa agência do banco, no caso do Banco Bradesco, que eles definiram, com o RG CPF, né? E aqui no caso ele pediu uma cópia autenticada, mas depois essa exigência caiu. Podia ser uma cópia simples, né? Então, pouca coisa, só precisava ir na agência. E aqui eu até achei curioso porque tem a lista das agências bancárias. Então não é você que escolhe qual agência que você vai, tem uma pré-determinada. Daqui a pouco eu mostro exatamente aqui para vocês como é, mas aí você seleciona a cidade, daqui a pouco eu mostro. E quando você chega na agência bancária, no dia que você quiser, você tem que assinar um termo, né? Que na verdade é esse termo que está aqui, eu vou até colocar aí na tela para vocês verem. E basicamente esse termo aqui ele está dizendo que você, credor, né? Então eu, investidor que tinha o dinheiro lá, eu estou cedendo esse crédito, esse valor que eu tinha para receber da financeira da casa, eu estou repassando isso para o FGC, né? Esse crédito, e aí o FGC me dá o dinheiro na data de hoje. E aí ele coloca aqui, tem até a tabelinha que ele mostra o valor bruto, desconta o imposto de renda, porque você está resgatando aquele título de renda fixa, e aí o dinheiro já fica ali disponível, tá? Então, esse processo todo aí, que eu saí de casa, ir no banco, na agência e voltar para minha casa, demorou mais ou menos 1h30, tá? Então não foi um processo muito longo, contando o deslocamento, tá? Dentro da agência mesmo não demorou muito, e aí eles disponibilizaram esse dinheiro, eu assinei esse termo e fiz um TED para a minha conta corrente, tá? Então, por exemplo, eu não tenho conta no Bradesco, não precisei sair com dinheiro na mão, é só aí o próprio FGC que paga essa transferência TED para o banco que você quiser, tá? Então, na hora que eu saí da agência bancária, o dinheiro já estava na minha conta, acessei pelo celular e já estava lá. Então isso foi muito rápido, foi tranquilo. E olha só o que eu estava falando da agência bancária, você tem que ir naquela agência que eles determinam. Então, por exemplo, São Paulo, olha só que interessante, né? Por ordem alfabética. Então, por exemplo, eu posso ir aqui na letra R, então eu tinha que ir especificamente nessa agência bancária. Então cada pessoa vai na agência determinada pelo FGC. Então esse é o passo a passo, não é complexo, foi bem tranquilo ter o dinheiro retornado do FGC. E é muito importante a gente lembrar, entra no site do FGC oficial, que é esse aqui que tem essa cara, e você pode ver que ele tem a garantia total de até 250 mil reais. Ou seja, se eu tenho até 250 mil reais investidos em qualquer instituição bancária e essa instituição quebrar, eu posso reaver meu dinheiro fazendo todo esse processo do FGC, tá? E aí são só esses títulos, né? Depósitos à vista numa instituição financeira, poupança, letra de câmbio, letra hipotecária, LCIs, LCAs, CDBs e RDBs, operações compromissadas também. E aqui é importante lembrar que é até R$1 milhão por CPF, tá? Então, esse limite que o FGC te paga de volta é 250 mil reais por instituição financeira, mais 1 milhão como um todo. Então, por exemplo, se eu tiver um investimento lá no da casa e ele quebrou, tudo bem, até 250 mil reais devolve. Só que se eu tiver mais outras 3 instituições financeiras e quebrarem, tudo bem, eu reavejo esse 1 milhão, né? 250 mil de cada uma. Se eu tiver mais uma instituição financeira diferente e ela quebrar também, aí eu não vou reaver esse dinheiro como um todo, tá bom? Então é a única coisa que a gente tem que ficar atento, mas o FGC aqui na prática se mostrou bem confiável para mim, então esse dinheiro aí não teve problema nenhum. A única questão é que assim, desde fevereiro até a data de hoje, que eu resgatei mais ou menos em junho, eu não tive retorno, não tive rentabilidade dentro desse período, né? Então é óbvio que eu demorei para ir resgatar esse dinheiro por causa da questão da Covid, né, que a gente está em isolamento social. Estou respeitando as instruções aqui do governo de São Paulo, né? Agora que ele começou a flexibilizar mais as coisas, eu saí para ir buscar o dinheiro. Mas o ideal seria ter ficado só aqueles 30 dias sem receber. Desde que o banco teve a liquidação em fevereiro, saiu a data, lugar. Eu fiquei esse período aí quase 3 meses sem receber nenhum retorno sobre esse valor, né? Não é o ideal, então seria o único problema. Mas mostrou-se um instrumento aí bem
confiável, o FGC, tá bom? Inscreva-se aqui no canal, não deixe de acompanhar e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? É muito importante a gente saber, na prática, como funciona aí o sistema financeiro. Um abraço e até mais!